Olá, olá, tudo bem? Aqui é o Ricardo Hashizumi que está falando e nesse vídeo nós vamos descobrir o que é um copywriter. Mas antes, eu gostaria de pedir para você deixar aqui o seu like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Então vamos lá à nossa explicação. Primeiro, nós precisamos entender a palavra copy. E a palavra copy é uma palavra que você já deve imaginar, não significa copiar nesse contexto que nós estamos falando, no contexto do marketing. A palavra copy, para nós entendermos melhor essa palavra, precisamos ir lá para o contexto das pessoas que falam língua inglesa. Então, copy, lá no contexto da língua inglesa, além de significar copiar, como aqui, também tem um outro significado, que é o significado de entender, mais ou menos isso. Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, duas pessoas que estão falando pelo rádio. Essas duas pessoas que estão falando pelo rádio em inglês, elas normalmente usam a palavra copy. Como assim? Por exemplo, ela fala alguma coisa e aí ela pergunta copy, e aí do outro lado, a pessoa que recebeu a mensagem e entendeu a mensagem, ela responde assim, copy that. Significa que ela entendeu a mensagem. Claro, tem outras palavras que eles usam também, por exemplo, Roger, né? Eles falam alguma coisa, Roger, e aí o outro lado fala Roger that, que é mais ou menos a mesma coisa. É a mesma coisa que câmbio ou entendido, entendi, tá? E aí a palavra copy, então, significa entender. Por exemplo, slogan. Nós usamos a palavra slogan para falar daquelas frases fortes para chamar a atenção para uma marca, por exemplo, né? Os americanos usam a palavra copy. Simplesmente. A copy da pessoa, daquela pessoa ficou muito boa. Não usam a palavra slogan. Pelo menos até agora eu não vi eles usando a palavra slogan. Talvez em algum momento eles usem tal. Mas a palavra mais comum que eles utilizam é a palavra copy. Então, quando eles vão se referir a um slogan, eles falam assim, aquela copy ficou boa. E aí, olha só, tem gente que pensa que copy são só as palavras, né? Na verdade, copy é qualquer símbolo que seja capaz de transmitir uma mensagem com eficiência e eficácia. Nós temos basicamente dois tipos de copies, uma copy boa e uma copy ruim. O que é a copy boa? É aquela que, de forma eficiente e eficaz, consegue transmitir aquela mensagem que você quer transmitir. Uma copy ruim é aquela que você precisa perguntar para a pessoa, mas não entendi, o que significa isso? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a placa que fica na frente do banheiro masculino e feminino para indicar masculino e feminino. Aquilo é uma copy. Aquele símbolo é uma copy. Se aquele símbolo não estiver claro e você, por exemplo, tiver que perguntar qual que é o banheiro masculino e feminino, que eu preciso usar o banheiro, significa que aquela copy não é boa, aquela copy é ruim. Por quê? Porque ela não está sendo nem eficiente e nem eficaz de transmitir a mensagem de que o banheiro que você deve entrar é X ou Y. Então veja, aquele símbolo utilizado na frente do banheiro masculino ou feminino também é uma copy. Qualquer coisa que transmita uma mensagem de forma eficiente e eficaz é uma copy. Ou, se não transmite de forma eficiente e eficaz, então não é uma boa copy. Precisa ter as duas coisas, ser eficiente e ser eficaz. O que é ser eficiente? É utilizando o menor tempo possível, ou seja, utilizando a menor quantidade de recursos possível. Eficiente está ligado à otimização de recursos. Eficácia está ligado a atingimento de objetivo, ou seja, se uma copy é boa, significa que você conseguiu transmitir aquela mensagem que você queria transmitir. Isso é uma copy. E aí, copywriter. A palavra copywriter também é uma palavra de origem inglesa, ela não foi traduzida aqui no Brasil porque não tem uma tradução boa para isso. Então ficou copywriter mesmo. Então copy é a copy de entender, né? E writer de escritor. Só que aí tem um outro
entendimento errôneo aqui no Brasil. A pessoa achar que um copywriter é só o escritor de mensagens para vender coisas. Não. Um copywriter, na verdade, ele é o estrategista de um negócio, de qualquer negócio. Ele é o estrategista. Por quê? Porque ele não tem que saber só de escrever e transmitir uma mensagem para o público. Ele tem que entender também de outras coisas. Por exemplo, ele tem que entender do produto, das características dos produtos, dos benefícios que o produto entrega. Ele tem que entender que o público, ele quer aquilo e não quer outra coisa. Ele precisa saber qual que é a linguagem ali daquele público que é possível comprador daquele produto. Ele precisa saber quem que é aquele comprador, qual que é o perfil de pessoas que compram aquele produto e assim por diante. Então, na verdade, o copywriter talvez no começo, no início de carreira, ele possa ser considerado ali no início de carreira como um escritor de textos para vender. Mas com a sua evolução, com o seu desenvolvimento através do estudo e através do trabalho, ele vai se tornar o estrategista do negócio, porque é ele que vai entender do negócio. É ele que vai entender o que o cliente quer. É ele que vai entender se o produto está bom ou não. É ele que vai entender todos os aspectos do negócio. Ele se torna o estrategista do negócio. Então, o copywriter é o estrategista do negócio. E aí, para diferenciar o copywriter, que é o copywriter iniciante ali, ele ainda não é um estrategista, e o copywriter estrategista, eu resolvi abreviar. Em vez de eu usar copywriter estrategista, que é um nome muito comprido, é um nome meio até complexo, eu prefiro chamar o copywriter estrategista de Copy Ninja. Para quê? Para facilitar a comunicação. Então, em vez de eu usar copywriter estrategista, eu vou usar sempre a palavra Copy Ninja, que eu inventei essa palavra para significar copywriter estrategista, tá bom? E aí nesse vídeo é isso. Eu espero que você tenha entendido. Por favor, deixe o seu like aqui para mim, inscreva-se no meu canal e acione o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que nós vamos colocar aqui neste canal sobre Copy Ninja, sobre ser um Copy Ninja. Eu aguardo você na nossa próxima aula. Até lá e um forte abraço!